Olá, Escorpião! Seja muito bem-vindo, eu me chamo Rosana, vamos ver a leitura da sua semana. Se você não é inscrito no canal, convido você a se inscrever, ativar as notificações para não perder nenhuma leitura. Também lembro a vocês que aqui, por ser uma leitura geral, pode ser que não ressoe com a sua energia dessa vez, e se isso acontecer, não força nenhuma informação. Dá uma olhada nas leituras passadas, outros signos fortes aí do seu mapa, ou se algum título te chamar a atenção, pode ser que tenha uma mensagem lá para você também. Boa sorte, Escorpião. Vou começar trazendo cartinhas de oráculos para abrir a nossa mensagem. Trazer também o Ayojanon, que é o oráculo dos arquétipos, para Escorpião. Mensagem para Escorpião. E também o Animal Spirit. Vamos lá, Escorpião. Vitória. Eu celebrarei e eu ascenderei. Eu deixarei a vitória me tornar sábio. A lágrima com a coruja. Essa combinação aqui, Escorpião, me fala de um momento de vitória após infinitas dificuldades. A carta da lágrima me fala de um momento onde a gente tem quase que um luto de uma forma antiga, de uma vida antiga. Pode ser uma crença, pode ser uma forma de fazer as coisas, pode ser inclusive da gente mesmo. Uma versão antiga nossa tá ficando para trás e uma nova tá vindo. E a gente tem um momento aqui de luto, né? Porque a gente tá se despedindo de uma parte de nós, ou uma vida que a gente tinha. E por mais que a gente reconheça que o caminho é para frente, que o que vem lá na frente é mais alinhado, a gente tem sim um momento de olhar para trás e lamentar por isso que está sendo perdido. Carta da Coruja me fala que existe um tesouro aí no seu caminho, né? Então, pode ser um tesouro vindo da espiritualidade ou em matéria mesmo, algum ganho financeiro ou algo que vem até você com uma certa facilidade. A carta da Coruja também fala sobre sabedoria. Independente do que seja, você tem um momento de clareza sobre o que fazer com isso que é ofertado para você. Pode ser, inclusive, uma clareza, um direcionamento, uma sabedoria que chega até vocês. A carta da Vitória também vem abençoar tudo isso. Tudo o que está vindo nesse momento é para o seu crescimento, para te tornar, inclusive, mais sábio, tá bom? Vamos passar agora para o tarô, para a gente aprofundar na mensagem. Vamos ver aqui com o Moonchild, para a gente aprofundar na mensagem de Escorpião. Mensagem para Escorpião. Escorpião. Do que estamos falando aqui? Página de Pentáculos invertido. 10 de paus. O ermitão e o cavaleiro de copas. Fundo do deck a gente tem um rei de espadas. A primeira coisa que me chamou a atenção aqui foi esse 10 de paus, né? Eu vou até começar aqui a nossa leitura por ele. Eu vi essa carta por si só, ela fala sobre estafa, sobre cansaço, sobre um caminho que a gente considera como certo, mas a forma como a gente trilha esse caminho é muito cansativa, muito desgastante. Mas aqui na ilustração, o que mais me chamou a atenção foi essa enorme imagem de lua, e a gente não tem uma só, mas como existem essas estacas, né, protegendo ela dessa lua. Aqui representa muito uma barreira que a gente está colocando entre nós e a nossa intuição.
essa intuição aqui pode ser a nossa voz interna, ou seja, a nossa verdade, mas também pode ser sobre contato com a espiritualidade ou deixar, inclusive, esse lado emergir, né? Então eu posso estar falando aqui com pessoas muito espirituais, mas que por algum motivo colocaram essa barreira entre você e esse contato. Também me fala aqui de uma desassociação entre o seu sentir com sua intuição, com essa voz interna também. A carta do Pajem de Pentáculos nesse deck, ela fala muito sobre alguém que fala demais, mas não coloca as ações atrás das suas palavras, né? Às vezes tem até uma boa intenção aqui no que você quer alcançar, mas na hora de fazer, isso não se traduz para a realidade. E muitos aqui eu sinto que pode ter uma visão diferenciada. Você pode olhar para você mesmo como uma pessoa que não tem compromisso, ou como uma pessoa que é preguiçosa, quando na verdade o que você está buscando lá na frente não é o que está alinhado com você. E é quase como se você internamente se rebelasse contra isso e não conseguisse agir. Porque não é, no fundo, não é na realidade aquilo que você quer, né? Então você fica clamando muito querer uma coisa ou ir para determinado lugar, quando internamente não é isso que você quer. Alguns, inclusive, têm essa clareza e colocam essa barreira, né? Para não deixar essa voz interna emergir. Mas é quase como se um momento de sabedoria vem, uma verdade vem até vocês e você não consegue mais fingir. E aqui com esse 10 de paus, para mim tá vindo agora, como se esse cansaço tá sendo justamente de impedir que essa voz venha à tona, que essa verdade venha à tona, porque aí você vai ter que tomar uma atitude diante disso, né? Carta do Ermitão, a ilustração aqui conversou muito comigo sobre essa verdade que vem à tona, essa vontade, esse sentir, ele manda você para uma direção diferente, um caminho diferente. É quase como se separasse você da multidão, sim. Então tem essa figura aqui dessa pessoa atravessando esse portal sozinha, né? Despida, sem muita expectativa, sem muita validação dos outros, mas simplesmente indo para um caminho diferente porque é ali que parece ser o certo. Ali é o que parece certo para você. Então tem esse pedido aqui dessa coragem de fazer esse caminho diferente, de trilhar um caminho diferente, por mais que às vezes ele pareça solitário. O que aqui não é, porque tem uma força espiritual muito forte guiando vocês também. E tem uma carta de vitória falando que, independente do caminho que seja, no final, isso aqui é muito bem recompensado, tá? Cavaleiro de Copas também me fala dessa coragem de movimento, né? Essa carta também saiu para leitura de Câncer. Aqui é um momento onde a gente busca um pouquinho mais de abundância. A gente busca um pouquinho mais de prosperidade, mas é uma prosperidade emocional, né? A gente quer muito mais sentir, a gente quer muito mais verdade, a gente quer muito mais expressão. A gente não quer alguém que fique se contendo, a gente não quer lugares que ofereçam migalhas mais. Ele não satisfaz mais a gente. Talvez nunca satisfez, e a gente contou aqui a historinha de que satisfazia. E aqui essa carta me fala de uma pessoa que está tendo a coragem de fazer esse movimento. Primeiramente, claro, reconhecendo que o local onde estava inserido oferecia muito pouco e reconhecendo que você merece mais. Então, essa cavaleira que ela pega a copa dela e vai atrás de um lugar onde ofereça mais para ela. E aqui me chamou a atenção, inclusive pela primeira vez aqui com essa ilustração, a lua está saindo aqui da neblina. Então, quando a gente faz esse movimento, é como se a gente estivesse tirando essas barreiras, né? Essas estacas, e a gente está se conectando mais com esse sentir, com essa verdade, com essa clareza. Então, a gente está se conectando um pouquinho mais com a nossa verdade, com esse eu interior que a gente calou e suprimiu por muito tempo. E essa energia aqui do Rei de Espadas no fundo do deck, ela me veio muito uma sensação de rigidez. Como se você tivesse se acostumado há muito tempo a olhar as coisas de uma forma menos emocional, com muita racionalidade. Ao invés de você sentir, você racionalizava as coisas. Quando você se envolvia nas situações ou com as pessoas, era sempre pesando prós e contras, né, de uma forma muito racional, se é certo, se é errado, querendo colocar as coisas nessas caixinhas, né? E aqui pede para você abandonar um pouco isso. Ó, o Ás de Copas invertido no fundo do deck, é como se essa rigidez bloqueasse esse fluir emocional. E a gente aqui tá querendo justamente que ele venha à tona.
Então pode ter um pouquinho de resistência aí de alguns hábitos, de algumas maneiras de pensar, de proceder que estavam muito ancoradas nessa racionalidade. E aqui a gente está indo um pouquinho contra isso. Vamos ver com o Videntes da Luz para a gente aprofundar um pouco mais nessa mensagem para Escorpião. Página de Pentáculos invertido, do que estamos falando. Eu vou aceitar essa aqui. Página de Pentáculos. As de Copas. 3 de Paus. Com 7 de Paus no fundo do deck. Então a gente teve o 8 de Paus aqui, que foi o que pulou no início, 8 de Paus invertido. Aqui me fala muito sobre a gente colocar a nossa energia num local equivocado, num local que não traz verdade pra gente, que não ressoa com a gente, e é muito o que a gente conversou ali com o Página de Pentáculos também. Então essa carta veio, pulou aqui pra gente como uma confirmação. O Ás de Paus aqui pra mim fala de um momento onde a gente percebe essa discrepância ali entre o fazer e o sentir, e esse sentir prevalece. Me veio muito uma energia aqui de uma explosão emocional, sabe? Como se você tivesse uma catarse, você chora e pode vir assim de uma forma muito exacerbada, tá? Então não se surpreenda se tiver aqui um momento onde essa emoção deságua mesmo, ela vem à tona, ela se expressa como se ela tivesse sido contida por tempo demais, tá? Isso aqui faz parte do processo e faz parte da cura também. Quando a gente passa por esse momento, vem um 3 de Paus aqui me falando que é como se a gente tivesse limpado esse interior, né? E a gente começa a olhar para frente. A gente começa a olhar para outras possibilidades. A gente começa, inclusive, a pensar no que a gente quer, no que a gente quer receber, no que a gente merece. Aqui é uma mudança muito interessante do que a gente estava vendo anteriormente. 7 de Paus invertido me fala sobre uma energia um pouquinho teimosa, tá? Porque quando ela vem aqui invertida, ela vibra para mim na sombra, tá? Aqui pode ser alguma resistência externa às suas mudanças ou à sua nova forma de perceber, e você sinta uma necessidade de ficar muito na defensiva. Aqui pede só um alerta que você precisa proteger a sua energia, mas não é seu trabalho convencer os outros da sua visão, convencer os outros do seu caminho. Isso é um desperdício completo, tá? O seu caminho tem que fazer sentido para você. Apenas entenda que outras pessoas não vão imediatamente entender ou te apoiar nisso. Quem tem que se apoiar é você nesse momento. Então proteja a sua energia, mas não perca tempo tentando convencer ninguém. 10 de Paus do que estamos falando aqui. 10 de Paus. Cavaleiro de Paus invertido. O Mundo. 9 de Espadas. Com o Mago no fundo do deck. Olha, aqui o Mago sempre aparece para dizer: você tem magia. E aqui a gente pode estar falando de uma pessoa profundamente espiritual, de uma pessoa profundamente poderosa com o poder de cocriação. A carta do Mago diz que o que você quiser realizar, você tem as habilidades para isso, dentro dos seus conhecimentos, dentro daquilo que você sabe, né? Dentro das suas habilidades. Mas você tem uma capacidade co-criadora tremenda. A questão do Mago é, quando a gente está desalinhado de quem a gente é, da nossa voz, da nossa autoexpressão, esse poder fica perdido. Ele não consegue fluir através da gente, tá? Aqui me fala de que existem pessoas que sabem muito bem desse potencial, sabem muito bem desse caminho, dessa intuição. Já inclusive receberam a mensagem, têm uma clareza dessa mensagem e bloquearam, tá? Vocês bloquearam o fluir dessa mensagem. O Cavaleiro de Paus me fala muito de uma energia livre, quase que selvagem,
ou seja, ela é muito conectada com o seu sentir, com o seu instinto, ela deixa isso vir à tona. Quando ela vem bloqueada, a gente bloqueia essa expressão também. Pode ser por vergonha, por medo, né? Mas é algo que é algo que vocês não conseguiram trazer à tona. Aqui vem até como se tivesse muita inspiração do divino para vocês. Isso vem de fora, isso traz uma coisa bonita dentro de vocês e coloca essa expressão à tona mesmo, mas pode trazer um lado realmente mais sombrio, mais selvagem, que não é negativo. Ele só é muito mais instintivo, ele é muito mais visceral. Ele não está tão preocupado com certo e errado, ele está preocupado em ser verdadeiro, em ser autêntico, né? E muito dessa expressão pode ter trazido um certo medo, um certo receio para vocês de ser dessa maneira. Então, essa energia que a gente viu aqui sendo bloqueada pode muito ser essa autoexpressão que a gente falou mais cedo, né? Esse contato com quem a gente é de verdade. E a carta do mundo vem dizendo que é o momento da gente colocar os nossos aprendizados à prova. Aquilo que a gente aprende não é só para tornar a gente inteligente, é para tornar a gente sábio. É para a gente pegar o que aprendeu e colocar na matéria e colocar no nosso dia a dia, né? A carta do mundo, ele cobra, né, esse momento de fechamento dessa lição, onde aquilo que você aprendeu sobre você mesmo tem que vir como uma expressão do mundo. E a carta do 9 de espadas, ela vem com uma mensagem muito poderosa. Ela diz: eu vejo os meus medos como as ilusões que são. Aqui a gente está vendo a realidade de um monte de narrativa negativa, pessimista sobre a gente mesmo, ou sobre o nosso futuro, ou sobre as possibilidades, e a gente finalmente se liberta disso. Eu não sinto essa carta aqui como um anúncio de um momento de ansiedade ou de pessimismo. É justamente o contrário, você está quebrando com isso, você está quebrando contra essas narrativas e vendo que você estava se privando do seu verdadeiro poder, você estava se privando do seu verdadeiro eu. E é o momento que a gente reconhece isso e consegue deixar essas ilusões para trás. Vamos ver aqui o ermitão do que estamos falando. O ermitão. Ás de paus, o louco, com 7 de paus invertido de novo, e o rei de paus no fundo do deck. Escorpião, aqui a gente está falando sobre realmente um novo começo. Aqui, inclusive, Ás de paus me fala sobre uma profunda conexão espiritual. Talvez aqui seja o momento onde você se reconecta com isso que deixou preso, que deixou guardado durante muito tempo. Aqui é um momento de clareza que a gente está falando. Aqui é um momento onde as portas se abrem para novas possibilidades. Temos a carta do louco também, indicando o início de uma nova jornada. Então a gente teve o mundo aqui finalizando, o aprendizado, que é o último arcano, e a gente tem o primeiro arcano colocando aí um novo caminho na sua frente. E aqui tem toda essa energia do louco. Tem o novo, tem o medo do novo, tem a excitação por um caminho, por uma descoberta, né? E tem todo o tropeço também de quem não tem maestria numa determinada energia. Aqui me pede, inclusive, para você ser gentil com você mesmo, nesse sentido. Você não sabe esse novo caminho, você não conhece ainda esse novo eu. Essa pessoa que está emergindo depois de tudo que você passou, de toda a reflexão. Então seja gentil com esse processo, seja gentil com você. Cuidado para, novamente, não proteger demais a sua energia, se bloqueando desse exterior, porque esse exterior vai ter muito para acrescentar na sua jornada, vai ter muito para te ensinar. Se você se bloqueia demais, você se bloqueia também desse contato e dessas trocas. Carta do Rei de Paus no fundo do deck pede sim que você tenha coragem de colocar esse lado excêntrico, esse lado não convencional para fora, mas também reforça que podem ter alguns tropeços sim, porque é uma energia nova e que essa maestria vem com o tempo. Mas saiba, ó, a carta do carro depois vem confirmando que você está indo sim numa direção de muito mais abundância e de muito mais realização. É um momento de impulsionamento que ganha muita força quando você integra as suas partes, quando você não renega nenhuma das suas partes, inclusive esse lado excêntrico que quer vir para fora. Cavaleiro de Copas, do que estamos falando aqui?
Cavaleiro de Copas, do que estamos falando. A Imperatriz invertida. A Lua invertida com a Estrela invertida. Fundo do deck a gente tem um 9 de pentáculos. Eu sinto que aqui a gente vai estar confrontando as nossas crenças diante de muita coisa. Tudo que a gente tinha como pré-concebido no nosso valor, no nosso alto valor, na nossa forma de ganhar dinheiro, ou o que a riqueza e o sucesso representam, no nosso propósito, o que a gente veio aqui para fazer, na forma como a gente enxergava o mundo ao nosso redor, as nossas trocas românticas, afetivas, e muito do que a gente acreditava sobre a gente mesmo. Aqui eu sinto que com esse movimento do Cavaleiro de Copas, a gente está abandonando narrativas passadas, mas a gente tem um momento de confrontar aquilo que elas diziam. Aqui a imagem que me veio é como se a gente passasse por um corredor com várias portas e cada uma dessas portas grita uma história, grita uma antiga verdade que falaram sobre a gente ou sobre o que a gente devia querer e ser e almejar, né? E a gente passa por esse corredor, a gente ouve, a gente lembra das sensações, a gente inclusive se lamenta um pouco porque pode não ter atingido uma sensação ou outra, ou até atingido algumas e vendo que não era tudo isso, mas a gente passa por elas. A gente vai para o outro lado desse corredor para construir uma narrativa diferente. Aqui me veio muito essa energia da carta da lágrima. Esse é o momento que você pode estar se despedindo realmente desse passado, que é interessante, né? Às vezes, por mais que ele não seja agradável, ele não seja gostosinho, ele traz um certo conforto, ele era como um cobertor quentinho, ainda que fizesse mal para você, e você tá finalmente deixando esse lugar para trás. Então tem um choro que é um choro muito mais de libertação, é um choro até agradecendo a você mesmo, a pessoa que você foi e que sustentou tudo isso. Ela trouxe você até aqui, né? Então não é um momento assim de tristeza ou que essa jornada não vale a pena, é um momento justamente de libertação para que um novo começo possa realmente acontecer. E eu sinto que você só muda a narrativa quando você entende o que estava errado com a narrativa anterior. Por isso que você precisa passar por ela de novo. Tá? Deixa eu trazer aqui o baralho cigano para a gente encerrar a leitura de Escorpião. Para Escorpião, o trevo, as nuvens e no fundo do deck a gente tem a torre. Então o trevo fala sobre momentos sim que a gente tem uns tropeços, que a gente encontra certas dificuldades. E existe aqui um profundo otimismo de que você vai conseguir superar essas batalhas, mas sabendo, elas são difíceis porque elas levam você para um próximo patamar. Então a gente precisa ajustar a casa, a gente precisa tirar essas pedras do caminho para que o caminho apareça na nossa frente. A carta das nuvens me fala de um momento de neblina, foi isso que a gente viu aqui com a carta do Cavaleiro de Copas. Existe uma nuvem que pode ser esse excesso de preocupação, esse excesso de narrativa negativa, esse pessimismo que encobria essas possibilidades, tá? E aqui é o momento que a gente vai adquirindo clareza. A nossa jornada aqui é para adquirir clareza de qual é o nosso caminho lá na frente. A carta da Torre reforça um caminho que é solitário, muitas vezes, é você construindo, não é mais a verdade dos outros, é a sua. Isso por vezes pode parecer solitário, isso por vezes pode parecer difícil, mas é como se você estivesse fortalecendo a estrutura da sua própria força de vontade, daquilo que tem clareza e verdade para você, para que outras pessoas não venham com qualquer palavra desmoronar tudo isso. Então não é mais a narrativa dos outros, mas a sua. E por mais que isso possa parecer um tanto solitário no caminho, é justamente para fortalecer esse seu interior. Escorpião, essa foi a sua leitura, espero que tenha contribuído com o seu momento. Se você curtiu, deixa um like, deixa um comentário, um beijo e até a próxima.